Hoje eu vim falar para o mais crítico, o mais pessimista, o mais teórico, o mais perfeccionista, para o temperamento melancólico. Para quem nunca ouviu falar, eu estou falando da teoria dos 4 temperamentos humanos. Essa teoria, que está desde a antiguidade, que se resume em 4 temperamentos, e um deles é o temperamento que eu vim falar nesse vídeo, o temperamento melancólico, que é um temperamento que tem 2 características, a introspecção e também as impressões duradouras. Ou seja, é uma pessoa que é um pouco mais retraída, não é uma pessoa expansiva, e uma pessoa que guarda muitas coisas para si mesma. Esse temperamento é caracterizado pela terra, né? O elemento que simboliza o melancólico é a terra. Então, o melancólico ele tende a ser muito profundo. Quando algo acontece com o melancólico, talvez ele não consiga reagir logo de cara, mas à medida que as coisas vão acontecendo, aquilo vai se aprofundando que nem uma terra, e ele vai guardando. Não tem nada que passe pelo melancólico que não fique uma marca. Se você coloca alguma coisa, enterra alguma coisa e você tira de dentro da terra, vai ficar a marca daquela coisa que se passou. Visto isso, os melancólicos, eles são pessoas que são mais organizadas do que os outros temperamentos. Eles têm uma tendência maior. Eles têm uma tendência maior à ordem no sentido de eles não conseguem fazer nada se não for organizado, porque quando tá um caos pro melancólico, as coisas perdem o sentido para ele. Todo mundo precisa de ordem, mas o melancólico sem ordem é o melancólico sem sentido de vida. As coisas mais pequenas podem abalar toda a sua rotina, todo o seu sentimento, toda a sua vida. Então, o melancólico ele tem muitas dificuldades com isso. E eu vim falar das coisas que atrapalham o melancólico na rotina e as tendências negativas que ele tem. A primeira grande dificuldade que atrapalha ele é o pessimismo. Então, quando algo acontece de errado, mesmo que seja algo pequeno, mesmo que não seja proporcionalmente às coisas grandes e boas, às vezes o melancólico se abala muito pelas coisas ruins, porque as coisas boas para ele não marcam tanto que nem as coisas ruins, sabe? E é uma grande dificuldade de quando as coisas começam a dar errado, ele conseguir continuar com a rotina. Porque, por exemplo, se ele tá lá fazendo um planejamento de estudos e por acaso acontece o imprevisto e ele passa 2 horas ocupado, para ele o dia já se perdeu, ele já não consegue mais fazer as coisas, ele se sente um procrastinador. Então, às vezes, em um grupo, por exemplo, o melancólico é aquele que mais está fazendo as coisas, que mais está se dedicando. Mas se por acaso ele dá um desleixo, ele erra alguma coisa, ele faz coisas de errado, para ele já é a pior pessoa do mundo, né? Para ele já fez tudo de errado, não tem mais volta. Eu nunca vou conseguir ser bom nisso ou naquilo. E se ele não for perfeito, ele já se sente mal, né? É um pessimismo muito grande que às vezes atrapalha muito na rotina. Dificilmente o melancólico ele vai estar satisfeito com aquilo que ele está fazendo, porque para ele sempre vai estar faltando alguma coisa. Para ele sempre ele vai estar fazendo as coisas de errado. E por mais que ele tenha tido uma boa semana, ele sempre vai olhar para os pontos negativos. E esse primeiro ponto está muito ligado ao segundo ponto, que é o perfeccionismo. O perfeccionismo dele achar que ele tem que ser sempre o melhor, sempre o perfeito. Mas diferentemente do colérico, o melancólico não é que ele queira ser o melhor para provar para os outros que ele é o melhor. Às vezes é uma luta contra si mesmo. Não é que eu queira aparentar ser o melhor, não, eu realmente quero ser a melhor, eu realmente quero provar para mim mesma que eu sou capaz, que eu consigo. E por mais que os outros podem falar que eu estou indo bem, para mim, eu nunca vou estar satisfeita, porque vai estar faltando sempre alguma coisa. Eu sei os meus defeitos, eu consigo enxergar os meus defeitos e eles sempre vão sobressair as minhas qualidades. E as coisas, elas têm que acontecer do meu jeito, porque se não acontecem do meu jeito, para mim tudo desaba. Se alguma coisa sai da minha rotina, pra mim eu já perdi o meu dia. Se as coisas eu não consigo, se eu não consigo fazer tudo perfeitamente do jeito que eu marquei lá na minha rotina, eu já consigo assim, já dá vontade de desistir, sabe? Então, por mais que eu todos os dias estou tentando ser produtiva, eu passei várias semanas assim e as coisas não davam sempre certo. Depois disso, de várias semanas assim, eu comecei a desabar. Eu comecei a passar a semana sem fazer nada. Por quê? Porque pra mim o pouco que eu tava fazendo não era o suficiente, eu comecei a fazer nada.
sabe? Eu comecei a me frustrar ao ponto de não fazer nenhuma coisa direito, sabe? Quando você tem 10 coisas pra fazer e você consegue fazer 6, aí depois você se sente tão frustrado ao ponto de não estar fazendo nenhuma coisa direito. Então isso é uma grande dificuldade pro melancólico, né? Porque se ele erra, ele se sente mal ao ponto de querer largar tudo, porque pra ele nunca vai estar bom. E esse perfeccionismo é muito complicado, porque às vezes o melancólico, ele tem dúvida se ele realmente está sendo perfeccionista. Porque pra mim, eu vou estar usando a desculpa de ser perfeccionista pra não fazer nada. Pra mim, eu sempre vou estar pegando muito leve, eu sempre vou estar, né, fazendo pouco. E isso é muito complicado. Eu nunca sei quando eu tô sendo perfeccionista ou quando eu tô usando isso como desculpa, entende? E outra grande inclinação do melancólico que também atrapalha é a questão da lerdeza, né? A gente não pode negar, os temperamentos de cada pessoa têm tendências diferentes. E às vezes o melancólico, ele é mais devagar, justamente por ter um temperamento mais introspectivo. Então ele pode demorar um pouco de fazer as coisas, ele pode ser uma pessoa que demora, sabe? Porque ele tem uma coisa de querer fazer as coisas bem feito e às vezes ele demora mais naquela tarefa, mais do que o colérico. Isso é um pouco difícil para o melancólico aceitar. É muito difícil para o melancólico aceitar que ele é devagar, porque ele quer fazer tudo, ele quer ser perfeito, ele quer seguir a rotina dele, mas ele demora pra fazer as coisas. Às vezes isso acontece. Eu não consigo simplesmente chegar lá, fazer a tarefa e ir embora. Não, pra mim eu tenho que chegar lá sabe, eu tenho que fazer a coisa e tá presente. E eu demoro, eu não sou tão rápida. E muitas pessoas até não entendem isso do melancólico, né? Sempre, desde pequena, eu fui sempre chamada de lerda, sabe? Sabe aquela criança que demora pra fazer as coisas? Pois é, o melancólico ele passa muito por isso. Ele precisa de tempo para conseguir processar as coisas que estão acontecendo. Ele tem que pensar. Sabe quando alguém vem e te faz alguma pergunta, sei lá, Samily, quais são as suas qualidades? Do nada alguém chega. Gente, por favor, não me perguntem as minhas qualidades, porque eu não vou achar minhas qualidades. É sério, é muito difícil esse tipo de coisa, porque eu demoro, eu tenho que pensar, eu tenho que raciocinar. E é uma das características do melancólico, ele não consegue fazer as coisas tão rápido assim. É sempre muito difícil pra ele, porque pra ele não... Sabe, se alguém vier fazer uma pergunta assim pra mim, eu vou ter um pouco assim de peso na consciência se eu respondê-la, porque pra mim eu vou estar mentindo de alguma forma, eu não consigo dar uma resposta rápida. Eu demoro pra pensar porque eu tenho que responder da melhor forma possível, sem mentir alguma qualidade que por acaso eu não tenho. E toda vez que eu olhar pra essas qualidades, eu vou enxergar todas as vezes que eu errei nelas. Então é muito difícil responder isso. E essa lerdeza do melancólico também tá muito ligada ao fato dele ser muito teórico. É uma pessoa que tem uma facilidade para teoria. Ela vai lá e escreve, ela vai lá e anota, ela vai lá e faz todo o planejamento dela. Mas quando chega na prática, ela tem uma dificuldade maior. Também por causa da lerdeza, por causa da demora, por ser um temperamento introspectivo, ele demora mais para fazer as coisas, ele não consegue agir tanto. Para ele é sempre mais fácil escrever, por isso que tem aquela coisa de que o melancólico é de humanas, ele gosta de fazer uma redação, ele tem uma tendência maior a profissões como coisas como filósofo, cantor de música pop, sei lá, escrever uma poesia, fazer essas coisas, pensar, né, analisar, essas coisas assim mais relacionadas à mente, à escrita. Mas agora, quando chega na parte de fazer, botar a mão na massa, agir, é sempre mais difícil. É um temperamento teórico. E eu gostei muito de pesquisar antes de fazer esse vídeo, porque eu nunca tinha parado pra pensar. Mas isso esclareceu muitas coisas de mim que eu nem sabia, né? Eu não sabia por que eu tinha tanta dificuldade em colocar as coisas em prática, em tirar as coisas do papel. E eu descobri que isso é uma tendência do melancólico de ser um temperamento mais teórico, né? As coisas para escrever e colocar lá é sempre mais fácil. Agora, colocar a mão na massa, o colérico ele tem muito mais facilidade com isso. O colérico às vezes é o oposto. Ele não escreve, ele não anota, ele tem uma dificuldade em se planejar, porque para ele é só na ação. Ele vai lá e faz,
na extroversão dele, no momento, no gás dele, sabe? Ele é o fogo, sabe? O fogo de palha. Na verdade, o fogo de palha é o sanguíneo. O colérico, ele é o fogo. Mas é aquele fogo que vai lá, ó. Agora, quando chega na hora de, tipo, sentar numa mesa e anotar, pra ele é um pouco mais difícil. E o melancólico é justamente o oposto, assim, em relação a isso. Ele escreve, mas na prática, gente, ele sempre vai colocar empecilho. Ah, eu tenho que gravar um vídeo, beleza. Só que aí eu tenho que arrumar o meu cenário. Depois que eu arrumo o meu cenário, eu tenho que colocar, me vestir, me arrumar. Ah, depois que eu me arrumo, eu tenho que fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa. E nessa coisa de ter que fazer muitas coisas, o melancólico ele vai desistindo, porque ele vai colocar muitos empecilhos para que ele consiga cumprir a ação, né? Porque para ele tem que estar perfeito, ele demora e tem muitas dificuldades. Já o colérico não, ó. Ele vai lá e faz. Tem um problema, procura uma solução. Se ele quer fazer alguma coisa, não tem quem impeça ele, sabe? Mesmo que tenha tudo para dar errado, mesmo dando errado, ele quer fazer. Aquela pessoa teimosa mesmo, sabe? Então, é uma coisa que precisa ser trabalhada na gente que é melancólico. Essa questão da ação, sabe? Essa questão de não ficar parado esperando que as coisas aconteçam, porque elas não vão acontecer sozinhas. É preciso que a gente tome atitudes, tome uma decisão e cumpra tudo aquilo que a gente planejou. Uma coisa que é preciso ressaltar é que é importante a gente descobrir o nosso temperamento e saber essas inclinações, não pra gente passar a mão na cabeça e pensar que agora tudo faz sentido. Apesar de tudo fazer sentido, não é pra isso que isso existe. Isso existe pra gente trabalhar as virtudes. Essa teoria do temperamento não é pra você aceitar os seus defeitos, e sim você trabalhar, né? Trabalhar pra melhorá-los. Porque tem muita gente que usa o temperamento como desculpa, usa o temperamento como signo, usa o temperamento como tudo, menos pra ser uma pessoa melhor, que é o grande objetivo de todos esses estudos. Pra que você se conhecer, pra que você estudar se você não melhora? O estudo perde o sentido quando você acha que o estudo serve pra você simplesmente saber. Mas o saber, ele deve ser usado para você ser uma pessoa melhor. Enfim, eu já repeti 10.000 vezes a frase de ser uma pessoa melhor. Mas é importante você levar isso pra prática. E não deixar que você veja o vídeo, depois passe e você esqueça. Porque eu faço muito isso com algumas coisas, e assim, isso não é bom, né? Se precisa, escreva, anote, relembre e use isso para sua vida. Eu espero que tenha ajudado. Você que é melancólico, comente aqui embaixo. E se você não for melancólico, mande esse vídeo para algum amigo. Me siga no Instagram e se inscreva no canal pra gente bater os 500 inscritos. E até o próximo vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. E se você é de outro temperamento e estiver se sentindo um pouco excluído, também comenta aqui embaixo, porque eu estou pensando em fazer esse vídeo sobre os outros temperamentos. Vou ter uma dificuldade maior, porque eu não sou dos outros temperamentos? Talvez. Mas eu coletei aqui algumas pesquisas do IBGE, perguntei para algumas amigas que eram melancólicas as dificuldades delas, e eu posso fazer isso com os outros temperamentos também. Então eu espero que eu tenha ajudado e até o próximo vídeo de novo.